Mateus 18, versículo 21 até o 35. Diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, no contexto aqui, Pedro está indagando a Jesus sobre o perdão. Porque nos versículos anteriores, Jesus estava ensinando como tratar quando você é ofendido, como você tratar o ofensor e tentar resolver a situação. Principalmente entre crentes, que Jesus menciona aqui. E aí Pedro indaga sobre isso. O quanto que eu devo perdoar? Qual que é o limite do perdão? E havia o entendimento que 7 vezes durante o dia já é um número alto. Mas Jesus coloca, olha, é 70 vezes 7. Não que seja 490 vezes durante o dia que você deve perdoar. Quando bateu 491, aí já não posso perdoar mais. Não é isso. Até porque dificilmente alguém vai te ofender durante o dia 490 vezes. O que Jesus está mostrando aqui é a extensão do perdão. Ele é bem amplo. E aí, para trazer esse entendimento da extensão do perdão que nós temos que ter na nossa vida, ele vai contar essa parábola. Versículo 23 diz assim: Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, Jesus conta essa parábola de um rei que queria ajustar as contas, as dívidas que seus servos tinham com ele. E aí aparece o primeiro, que com certeza era o que mais devia a esse rei, que ele devia 10.000 talentos. Daqui a pouco a gente vai fazer uma comparação para vocês entenderem que essa dívida era enorme. Seguindo, então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E, agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Então, só para a gente compreender, Jesus ilustrando a questão de Pedro sobre o perdão através desta parábola, ele mostra duas situações parecidas, mas com desfechos diferentes. Um que devia 10.000 talentos ao rei, e outro, um conservo que me devia apenas 100 denários. Para vocês terem uma ideia desses números, desses valores, só para a gente comparar, alguns estudiosos acreditam que Herodes, o governante daquela época, ele recebia do reino de Israel aproximadamente 900 talentos de impostos. Então, todo o imposto do reino era de 900 talentos. Isso mostra como era astronômica a dívida
a do primeiro caso aqui, que ele devia 10.000 talentos. E o outro devia 100 denários, o que equivalia a 100 dias de trabalho, porque um dia de trabalho equivale a um denário. E fazendo essas transformações de valores, um talento equivale a 6.000 denários. Ou seja, aquele primeiro servo devia 10.000 talentos, que equivalem a 60 milhões de denários. Preste atenção, 60 milhões de denários. Para ele pagar a dívida que ele tinha que trabalhar no mínimo 160 mil anos. 160 mil anos de trabalho. Ou seja, era uma dívida impagável. Mas diante do rei, ele fala: ó, Senhor, você é paciente comigo, que eu vou pagar a dívida, o que nunca iria acontecer. E o rei sabia disso. O rei sabia que ele jamais conseguiria pagar aquela dívida. E aí ele foi movido por compaixão e afirmou: a sua dívida está perdoada. E saindo dali, então, esse servo, ele encontra com um conservo, que, como a gente viu, ele devia 100 denários, e obrigou a esse conservo a pagar essa dívida. O conservo agiu da mesma modo que ele. Se curvou diante dele, rogou, pediu misericórdia, pediu paciência, que ele pagaria a dívida. E de fato, era bem possível, em um prazo de 100 dias, 3 meses mais ou menos, ele conseguiria quitar essa dívida. Mas ele não agiu como rei diante daquele conservo. Ele não aceitou isso. E mandou que o lançasse na prisão até que a dívida fosse paga. E como seria paga se ele estava preso? Ou seja, ele acabou impossibilitando o pagamento da dívida. E essa cena, então, revoltou aqueles que acompanharam as duas cenas. A do rei perdoando seu servo e do servo mandando prender o seu conservo. O rei foi informado a respeito dessa situação, então. Mandou chamar o seu servo e o entregou aos carrascos para que o chicoteassem, exigindo dele o pagamento da dívida. Quando a gente olha para essa história, ela é bem clara. Se você entender o contexto que está sendo dito, a parábola de Jesus é bem clara do que ele quis dizer. A lição que ele traz aqui nessa parábola é que todo aquele que recebeu o perdão deve estar pronto a perdoar a quem quer que esteja em débito para com ele. Esse perdão deve ser de todo coração. Por quê? Porque nós recebemos esse perdão. Deus nos perdoou completamente de tudo, eternamente, para sempre. Deus apagou, desfez, esqueceu, sepultou no fundo do mar os nossos pecados. Nós fomos perdoados em Cristo Jesus. Por isso, precisamos viver este perdão de modo prático. Jesus, então, ele ilustra para que a gente possamos compreender a dimensão desse perdão e a prática desse perdão através dessa parábola. Porque houve uma dívida aqui que foi paga. E é uma dívida impagável. E houve o perdão a respeito dessa dívida. Isso mostra o tamanho perdão que Deus derramou em nossas vidas em Cristo Jesus. Porque a nossa dívida com Deus, por causa do nosso pecado, era impagável por nós. Nós jamais conseguiríamos pagar. E aí, Jesus vai dizer: olha só, se vocês sabem disso, você sabe, né? Que a dívida que vocês têm com Deus é altíssima, que vocês nunca conseguiriam pagar. Eu pago por vocês. O próprio Pai vai perdoar através de mim. Agora, se vocês sabem disso, por que vocês não perdoam seus irmãos? Por que vocês não têm capacidade de perdoar a ofensa de alguém? Sendo que essa ofensa é mínima diante da nossa ofensa diante de Deus. Como que vocês querem ser orgulhosos em não perdoar se Deus perdoou vocês que não mereciam nada?
É isso que Jesus está nos ensinando. O que Jesus mostra aqui é que se nós entendemos o perdão, a dimensão do amor de Deus, a dimensão da graça de Deus, nós iremos mostrar isso na prática do perdão, dia após dia. Por isso, irmãos, nós precisamos exercitar o perdão em nossas vidas. Porque quem não perdoa, quem guarda mágoa, rancor no coração, não tem uma vida espiritual plena. Não adianta. Fica faltando. Porque ele não está vivendo plenamente a graça que há em Cristo Jesus. Perdoar é esquecer. Mas o esquecer não é de amnésia, sumiu da sua mente. Mas é não cobrar mais a dívida do outro. É você resolver em seu coração que você não vai cobrar mais essa dívida. É não lançar mais no rosto do outro a ofensa, se você já o perdoou. Perdão é a decisão de não levantar mais a ofensa perante 3 pessoas. Primeiro, perante Deus, perante os outros, inclusive o próprio ofensor, e perante você mesmo. Sabe aquela ideia de ficar remoendo algo do passado, alguma ofensa, alguma agressão, algo ruim, e ficar remoendo aquilo o tempo todo? Se você faz isso, é que você nunca perdoou. Se você faz isso, é que você precisa compreender a dimensão do perdão de Deus sobre a sua vida. Não importa se você é o ofensor ou o ofendido. Cabe a você a iniciativa de desencadear o processo de cura, o processo de perdão. Ah, pastor, mas a outra pessoa não se arrepende. Se ela não se arrependeu, aí a questão é com ela já. Mas o perdão está no seu coração. Existe uma diferença entre perdão no coração e o perdão da expressão. O perdão do coração é quando você já resolveu perdoar. No seu coração já está perdoado. A expressão é quando você consegue ter um relacionamento restaurado com a pessoa porque ela também se arrependeu. Mas mesmo que ela não se arrependa e não haja aquele relacionamento como antes, mas no seu coração você já não carrega mais essa dívida do outro na sua vida. É isso que é importante. Mas o que depender de nós vamos buscar sempre a reconciliação com o outro. Portanto, adiante dessa parábola e do ensinamento de Jesus, o perdão é uma questão de obediência. Se nós oramos ao Senhor, Senhor, perdoe os nossos pecados, as nossas dívidas, e lá nós dizemos, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós. Como podemos rogar o perdão de Deus se nós não conseguimos perdoar aquele que está próximo a nós? E sabe de uma coisa? Só o Senhor nos capacita a perdoar. Só Jesus pode curar a mágoa do nosso coração. Por isso precisamos rogar a Ele que Ele aumente a nossa fé nessa área, para que possamos aprender a perdoar. Pedro teve essa lição aqui. Pedro, não é só 7 vezes, é 70 vezes 7. E eu vou te mostrar, Pedro, como é grande esse perdão que você tem que dar ao outro, porque maior ainda é o perdão que nós recebemos de Deus. Essa foi a lição que Jesus trouxe aos seus discípulos e traz a nós também. Já para finalizar, sonde o seu coração, revise o seu coração. Veja se há alguma mágoa que você tem carregado há anos. E coloque diante de Deus. Perdoe. Olhe para o perdão que Deus te concedeu. E fale, Senhor, não sou digno de carregar essa mágoa, esse rancor. Porque o Senhor não carregou. Não está levando em consideração o tanto que eu te ofendo. Então, do mesmo modo, roga ao Senhor para que você aprenda a perdoar. Revise a sua vida. Se você hoje está em dificuldade de relacionamento com alguém,
É tempo de restauração. Não é tempo de cobrança. Não é tempo de exigir a vingança. Isso não cabe a nós. Se aquele que te ofendeu não se arrepende do que fez, aí é problema dele com Deus. Mas quanto a mim, quanto a você, nosso coração estará em paz, porque não haverá mais essa mágoa que corrói a nossa alma. Amém? Então aprendamos a perdoar, meus irmãos. Isso é prática. É dia após dia. Sabe de uma coisa? O seu coração não vai querer perdoar. Não vai. Porque eu repito, isso é obra do Espírito Santo em nossas vidas. E louvado seja Deus, porque Ele age em nós. Então Deus nos abençoe, fique na paz e até mais.